Bom, meus amigos, estamos novamente aqui com o programa Mercado e Ação, dessa vez trazendo o nosso convidado, Kaiser Konrad, jornalista especializado em assuntos militares. Nos 2 últimos anos, tem ido constantemente à Ucrânia a trabalho e também pelo seu coração, já que se apaixonou pela nossa amiga Natasha, né? Casaram agora há pouco tempo. Mas, além disso, o Kaiser, no seu trabalho profissional, ele já cobriu pelo menos 30 conflitos em 30 países diferentes, sempre na área militar, inclusive conflitos armados. Kaiser, bem-vindo. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite a todos os telespectadores. Kaiser, a nossa proposta hoje é discutir a Ucrânia. Nós estamos com um conflito lá bastante sério e talvez as pessoas não tenham a dimensão econômica do que significa lado A ou lado B ganhar ou ficar mais forte. Vamos começar por aqui, mas nos posicione também. As eleições ocorreram no último domingo? Exato. Vamos começar fazendo uma retrospectiva de como começou todo esse conflito. A Ucrânia, a população ucraniana toda esperava que o então presidente Viktor Yanukovych assinasse em novembro do ano passado, um acordo de associação com a União Europeia, né, porque a população ucraniana, hoje a população jovem do país, ela quer se voltar mais para a Europa, não dando as costas para a Rússia, afinal toda a população do país tem uma parte do sangue russo, faz parte da cultura russa. Tem raiz. Tem raiz na Rússia, através da União Soviética também, que teve no passado, mas quando essa população olha a Hungria, a Polônia, a Romênia, todos esses países limítrofes ali que se voltaram para a União Europeia, se voltaram para a Europa, ou algumas até por sua condição de segurança adentraram a OTAN, esses países hoje estão no caminho do desenvolvimento, a qualidade de vida é muito superior. É muito diferente a qualidade da vida da Ucrânia para esses vizinhos? Eu posso comparar, por exemplo, um país que eu tive bastante, que é a Polônia, é um país muito parecido com a Ucrânia, né? Só que se você olha, hoje a Polônia, de acordo com a sua própria economia, é o país que mais cresce na Europa, né? E essa população ucraniana aí, jovem, com seus sonhos, com a sua vontade de viajar, de se integrar, de conseguir novos trabalhos, ela fica olhando, por exemplo, a Polônia, né, com seu desenvolvimento e vê assim, por que nós, um país com uma alta qualidade de ensino, com profissionais altamente capacitados, um país rico, que responde por mais de 60% da produção de alimentos que é exportada, no caso para a Rússia, que tem uma indústria aeroespacial desenvolvida, por que o nosso país, Ucrânia, não consegue se desenvolver e atingir os mesmos índices dos países limítrofes? Então, existia essa expectativa por parte do povo que um dia nós, ucranianos, vamos adentrar a União Europeia, podemos ser mais competitivos economicamente e vai dar uma liberdade para o nosso povo, falando como se fosse um ucraniano, de poder viajar livremente, de poder ter relações mais profundas. Tem restrições de fronteira também. Exatamente. Por exemplo, os ucranianos hoje necessitam de visto para entrar nos países da União Europeia. Não necessitam para ir à Rússia, né? Sim. E o que aconteceu é que, pouco antes dessa assinatura, desse acordo com a União Europeia, né, de associação, que não iria dizer, olha, hoje vocês fazem parte da União Europeia, não. Esse acordo, será o início. Esse acordo com a União Europeia, ele foi algo de governo ou foi algo que vinha crescendo dentro da população, embora falaste do desejo dos jovens, essa questão toda, mas era um consenso na população? Não, era quase consenso na população, todos viam isso como um caminho para o desenvolvimento da nação e todos esperavam que isso fosse acontecer. Mas pouco antes da assinatura desse acordo, o presidente Viktor Yanukovych, que tinha uma ligação muito profunda com a Rússia, e claro, politicamente estava num pêndulo, vendo onde eu vou ganhar mais, né? Ele acabou desistindo do acordo e iniciando uma relação mais profunda para assinar um outro acordo com a Rússia de Vladimir Putin. Isso deixou o povo muito descontente, né, porque havia essa expectativa e a partir desse momento a população foi para a praça principal, que é a Praça da Liberdade, a Maidan, no centro de Kiev, para protestar. E lá milhares de pessoas se reuniram, né, para todos os dias
fazer protestos contra o presidente Yanukovych por essa medida, né, em relação a se aproximar de volta da Rússia. E para você ter uma ideia, a Rússia é um país que asfixia bastante a economia e o povo da Ucrânia. Eu ia te perguntar isso aí, o motivo dele se manter na Rússia foi econômico, foi poder, pressão? Exatamente. Tem alguma coisa visível disso? Tem o Partido das Regiões, que era o partido de Viktor Yanukovych, era um partido muito ligado à Rússia. Vários dos ministros de Yanukovych, e aí a gente pode ver tanto o ministro da Segurança Interna como o ministro da Defesa, eles eram russos. Não que isso seja um problema, porque lá todo mundo tem um sangue, ou nasceu aqui, ou nasceu do outro lado da fronteira, né? Mas isso, no início, já houve um desmonte, um controle na segurança e um desmonte das Forças Armadas, justamente porque pareciam que as coisas estavam sendo preparadas já há um longo tempo, para manter a Ucrânia já mais próximo da Rússia e em defesa até nesse ponto. Eu não sabia desse aspecto. Houve um desarmamento. Sim, sim. A Ucrânia, para você ter uma ideia, a Ucrânia já foi um dos países mais poderosos do mundo. Até 1992, ela respondia pelo terceiro maior arsenal nuclear do planeta, com 3.000 bombas atômicas. Né? Só para dar um tamanho. Só para dar um tamanho. Só que daí, com o fim da União Soviética, que foi uns 2 anos antes ali, algumas potências como Estados Unidos, Rússia, França, entre outros, assinaram um memorando de Budapeste e disseram assim, olha, você entrega suas bombas para a Rússia e nós vamos garantir que nenhuma nação vai declarar uma guerra, seja ela econômica, seja ela diplomática, ou vai invadir seu território, coisa que a Rússia veio fazer 20 anos depois, né? Ou seja, descumpriu o acordo. Mas, enfim, nos últimos anos já se sabia dessa caminhada da Ucrânia rumo à União Europeia. E a Rússia começou a asfixiar o país com a questão do gás, aumentar os preços, ameaçar cortes. Existe uma fábrica de chocolates muito famosa, que é quase como símbolo da Ucrânia. Cujo proprietário vai ser o novo presidente, né? E a Rússia estava embargando, parando na fronteira os caminhões, proibindo entrar. Né? E então esse conflito aduaneiro e político e econômico já estava acontecendo há um bom tempo entre os dois países. Então, com a decisão de Yanukovych de se voltar definitivamente para o lado da Rússia, isso trouxe uma série de fantasmas de volta à mente do povo ucraniano, que é ser subjugado de novo pela Rússia, como foi na União Soviética, se distanciar da Europa e dos caminhos da liberdade, da democracia. Então, foram vários fatores que fizeram crescer aquele movimento lá. Né? E que esse movimento, durante 2 meses, foi pacífico, a população ia lá simplesmente para protestar, a 20 graus, 25 graus negativo, paravam lá, acampavam lá. Caramba, 20 graus negativos. Exatamente, no rigoroso inverno ucraniano. A importância da luta pela liberdade. Exatamente. E, aliás, a Ucrânia, ela tinha essa luta pela liberdade porque ela sofreu muito no século XX. Ela teve a Primeira Guerra, ela teve a Revolução Bolchevique, depois ela teve o genocídio ucraniano, que poucas pessoas não... Até aquela história que a gente ouve, o russo comia criancinha. Por que veio essa história de russos se alimentarem de crianças? Porque do genocídio ucraniano, chamado de Holodomor, que é lembrado em todo lugar lá, quando os soviéticos não permitiram que os ucranianos mais se alimentassem, porque eles eram contra as fazendas coletivas. Então, em cerca de 3 meses, pelo menos 7 milhões de ucranianos morreram. E aí se configurou o primeiro caso, único, aliás, caso de genocídio no século XX em plena Europa, onde as famílias estavam cometendo canibalismo, né? Para poder sobreviver. Para poder sobreviver. Por isso que veio aquela história que a gente ouviu antigamente de russo comer criancinha. Nasceu dali porque... Então a história tem real fundo. E tudo isso daí está no coração e na memória do povo ucraniano. Na Segunda Guerra também, quando eles foram invadidos, eles sofreram muito. E depois, no caso de Chernobyl, né, quando a nuvem radioativa estava sobre Kiev e os membros do Partido Comunista todos pegaram suas famílias e disseram assim, vamos sair do país e vamos viajar de férias. Então, quando tudo isso veio à tona... E o croata? Não, o ucraniano. Ucraniano? Né, quando tudo isso veio à tona... Exatamente. Né, o povo soube de tudo isso daí,
começou a gerar uma certa revolta popular. Por que eles estão fazendo isso conosco, com o nosso povo? Então, quando Yanukovych deu essa reviravolta pró-Rússia, o povo se lembrou de tudo isso daí e começou a protestar. Nos meses agora, decorrer do mês de fevereiro, os protestos começaram a ficar violentos por causa da polícia política, né, que era quase uma polícia política, né, a polícia de choque, lá de Kiev começou a ser agressiva com o povo, né, então os choques começaram a ficar cada vez maiores. No final de fevereiro, a polícia começou a usar armas de fogo e cerca de 100 pessoas, 100 jovens, foram assassinados na praça principal. Vamos fazer um pequeno intervalo, retornamos logo em seguida, e aí então, nesse segundo bloco, vamos abordar as questões mais econômicas, as consequências econômicas do conflito. Nós temos gasodutos, nós temos indústrias, enfim, inclusive circula uma conversa do interesse da própria OTAN para se reposicionar militarmente na região. Então nós vamos abordar isso no segundo momento. Voltamos já.